Unidade 4. Natureza e sociedade, questões ambientais. Aula 19.1. Conteúdo: os antigos romanos. Formação do povo romano. Habilidade: identificar os principais traços da construção da sociedade romana. Olá pessoal, tudo bem? Então, essa é mais uma aula que começamos a nossa última unidade, unidade 4 do nosso curso de História do 6º ano, certo? Mas antes da gente adentrar no assunto propriamente dito, precisamos fazer a nossa revisão. Vamos lá. Na aula anterior, falamos sobre a cultura grega. Pensar na Grécia, lembrem-se que nunca existiu um país na antiguidade chamado Grécia. Existiam cidades-estados gregas que tinham certa semelhança cultural uma com a outra. No entanto, cada cidade era cidade-estado, era independente uma da outra, ok? Não existia aquele país Grécia como existe na atualidade. Na atualidade existe o país Grécia, que a capital é Atenas, mas lá não. Dentre as várias cidades-estados, duas vão se destacar. Atenas, em especial porque vai ser em Atenas onde vai se concentrar a ideia da filosofia, do pensar, do raciocinar, do debate, da retórica. Vai ser em Atenas onde vai nascer a democracia. Por mais que lá naquele período a democracia era, em relação a hoje, falha, porque um governo para o povo, no papel, na prática, só quem participava da democracia grega ateniense eram homens maiores de 21 anos e que fossem nativos de Atenas. Então, mulheres, menores de idade, estrangeiros, não participavam das decisões políticas, das decisões democráticas de Atenas. Por mais que essas coisas, na atualidade, a gente tem isso mais amplo, mas é um processo histórico de lá para cá. Esparta, por sua vez, vai ser uma cidade militarizada, onde toda a sociedade vai estar voltada à questão militar. Então, ser espartano é ser militar. Nascer mulher espartana é pensar em procriar soldados fortes para se tornar bons guerreiros defensores de Esparta, ok? Então, essa é uma revisão breve do nosso assunto anterior e agora vamos para o nosso desafio. Então, no nosso desafio tem uma loba e dois menininhos embaixo, está lá. Você sabe informar a que estado estamos nos referindo e qual mito estamos nos referindo? Tá aí. Esse é o nosso desafio, ok? Vamos lá para a aula. Então, comecemos a nossa aula sobre Roma, Roma antiga. Dizia os romanos que Roma era um sonho. E que sonho era esse? Apenas o maior império até então visto, onde todo mundo conhecido tinha medo de Roma. Todo mundo conhecido olhava Roma e Roma era temido. Não existia nada, não existia ninguém, nenhum império que conseguisse chegar aos pés de Roma. Roma era o centro do mundo conhecido. Tudo acontecia em Roma. Para se ter ideia, Roma tinha população parecida com a população da atual Manaus, quase igual. Veja, isso na antiguidade e Roma conseguia concentrar isso. Não existia um povo na Europa que conseguiu até então vencer as legiões romanas. Mas essa história fica mais para frente. Vamos começar do começo. Existem duas histórias da fundação de Roma. A história lendária, mitológica, e a história que os historiadores aceitam mais. Vamos começar com a ideia lendária. Roma na mitologia. Na nossa cartela está lá. Vai ser fundada, em especial, por Rômulo e Rêmulo. Rômulo e Rêmulo eram filhos de Réia Sílvia, que afirmava ter sido violentada pelo deus Marte. Seu tio Anúlio havia tirado Numitor, o pai de Sílvia, o trono de uma cidade denominada Alba Longa. Então, o Rômulo e Rêmulo sempre vai estar associado a essa área chamada Alba Longa, e vai ser em Alba Longa, a antiga Alba Longa,
que eles vão fundar no futuro essa cidade que a gente conhece como Roma. Veja que a Silvia Rea, ela vai dizer o seguinte, que ela foi violentada, na verdade isso é estuprada pelo deus Marte. É normal na mitologia grega ou romana os deuses terem relações com os humanos. E quando os deuses têm relações com os humanos, o filho dele se torna um semideus, metade ser humano e metade Deus. Vai existir nesse semideus poderes fantásticos, como força, velocidade. No entanto, ele carrega a mortalidade dos seres humanos. Um semideus conhecido, Hércules, outro, Aquiles, semideuses bem conhecidos. Mas, no nosso caso, estamos falando de Rômulo e Rêmulo. Vamos lá para a próxima cartela. Temos esse mapinha. Veja, esse mapa... Esse mapa vai ser o mapa da Roma conhecida. Então, quando Roma se firma como uma grande cidade-estado, um grande império, vai chegar até lá em cima, o nome é Bretanha, é a Grã-Bretanha. Então, quase toda a Europa, parte do norte da África, vai aqui para a Ásia Menor, chega lá na Mesopotâmia, aqui Rio Tigre, Rio Eufrates, ou seja, passa pela Arábia lá embaixo, chega no Mar Vermelho. Esse vai ser o domínio do Império Romano, certinho? Voltemos para aquela cartela. Anúlio tinha como objetivo reafirmar Rea Silva a castidade, para que seu irmão não reivindicasse o trono que ele havia usurpado. Com o nascimento dos gêmeos, Rômulo e Rêmulo, ele temia que poderia acontecer depois. Ele prendeu Reia em um calabouço e solicita que as crianças sejam jogadas no rio Tibre. Então, veja, o Anúlio, ele toma o cargo, toma o trono do pai de Reia. Então, se ele faz isso, ele quer de tudo que Reia não tenha filho. Porque se Reia tem filho, o sucessor natural serão os filhos de Reia. No entanto, Anúlio quer ser o rei da região de Abalonga. Vai lá um Marte e engravida a Rea Silvia. E ela vai ter os dois gêmeos. Então, o Anúlio, que é o tio dela, prende ela e pega os meninos e joga no rio. Pega uma cesta, coloca os meninos e jogam no rio. E aí começa a aventura dos dois gêmeos. Próxima cartela. A correnteza das águas levou a cesta com os bebês até a margem do rio, e eles foram salvos por uma loba. Então ela os amamentou e cuidou até que foram encontrados por um pastor, e com sua mulher os criou. Então eles estavam lá, no rio Tibre, navegando, um pouquinho, chegou na margem do rio. A loba resgatou os meninos, cuidou dos meninos, deu de amamentar os meninos. Um casal de pastores viram as crianças lá com a loba, resgataram essas crianças e criaram esses meninos. No entanto, eles já tinham predestinado ser protegidos do deus Marte. E isso influenciará no futuro, como veremos. Lá está. Remo, já na fase adulta, se desentende com os pastores vizinhos, que tomaram e levaram até a presença do rei Anúlio, que resolveu aprisioná-lo. Faustúlio resolve contar para Rômulo quais foram as circunstâncias de seu nascimento. A partir de então, ele foi até o palácio e conseguiu libertar o seu irmão. Ele aproveita e mata o rei, a fim de restituir o trono do seu avô Numitor. Então veja, os irmãos são presos, o rei prende um dos irmãos, o Rêmulo. No entanto, o outro irmão, Rêmulo, vai lá, tenta salvar o seu irmão, e quando ele sabe que ele é descendente direto
do rei, que é o seu avô Ninuitor, que ele deveria estar no trono e não o seu tio, quando ele sabe da verdade, então ele vai lá, liberta seu irmão e mata o seu tio, que é o rei. E isso, ó, veja, que está desenrolando para chegar até a fundação da cidade de Roma. E aí Rômulo e Remo resolveram fundar uma cidade. E essa cidade, no local onde havia sido encontrados, onde eles foram encontrados lá pela loba, vão fundar uma cidade. Rômulo desejava colocar o nome de Roma e edificá-la sobre um palatino. E nesse momento em diante passou a ter entre os dois irmãos gêmeos uma discussão e disputa acirrada. Veja, o Rômulo queria colocar o nome da cidade, um nome parecido com ele, Roma. E aí os dois irmãos vão se desentender. E nessa ideia de se desentender, vamos ver o que acontece. Para que pudesse decidir qual dos nomes colocar na nova cidade, ficou estabelecido que seria um acordo com o desejo dos deuses, inclusive para determinar quem iria reinar. No entanto, com o resultado dessas divergências, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma, que foi fundada em 753 a.C. Veja, um irmão mata o outro por poder. Então, tá lá, Rômulo matou Remo, e aí funda a cidade com o seu nome, e na mitologia diz que isso são a vontade dos deuses. A seguir, tá lá, ao sul do Aventino, Remo foi sepultado, e hoje o local é conhecido como Remória. Existe até uma festa celebrada no mês de maio chamada Remúria, em homenagem ao falecido. Essa Remúria, até hoje, falam muito. No período de maio, passa na televisão as festas em homenagem a esse camaradinha, já que mitologicamente ele existiu, mas nós, historiadores, não aceitamos essa ideia. Por que os historiadores não aceitam a ideia? Porque a gente precisa de fato mais concreto. Quando começa a misturar seres humanos com deuses e histórias fantásticas, nós historiadores tendem a se afastar disso. Por mais que a gente analise a mitologia e a gente ache interessante, existem algumas explicações, no entanto, a gente não pega ao pé da letra. Porque como é que eu, que trabalho com a ciência, eu vou dizer que um deus engravidou uma humana e aí nessa relação vai ter dois semideuses. Como é que eu vou contar isso para você como uma verdade fixa? Aí você pode perguntar, mas e aí, como que é, professor? Como que é? É porque nesse período as pessoas sempre procuravam explicação no sobrenatural. E a explicação mais lógica para eles nesse período é justamente essa história, que dois irmãos foram criados por uma loba e que um casal de pastores encontraram, terminaram de criar os meninos, um foi preso, o outro foi tentar resgatar. Quando ele foi resgatar, uma pessoa falou para ele que ele era neto do ex-rei Ninuitor. Então o camarada chega lá, mata o seu tio que é rei e reivindica o trono. Compreende? Para eles é muito lógico isso. Para a gente não. Para a gente é apenas uma história mitológica. E a gente vai terminando. Já Rômulo reinou por 38 anos e morre em 716 a.C., em virtude de uma grande tempestade provocada pelo deus Marte. Rômulo, então, é tragado para o firmamento e passou a ser deus romano Quirino. E isso também é muito comum para a mitologia. Um rei, um guerreiro que se torna um herói, ele virá um deus. E nesse período aqui, o Rômulo vai virar um deus, o deus romano, o deus que vai ser muito cultuado lá em Roma, Roma Antiga, chamado de deus Quirino, ok? Então, a formação do povo romano. Então, na formação do povo romano, tá lá, a história de Roma Antiga é fascinante, em função da cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. É como a gente conversou há pouco, que eles mesmos diziam que Roma é um sonho. Roma, um sonho
visto que Roma, ser romano, fazia orgulho, uma das maiores civilizações que até hoje, no Ocidente, a gente sente os ecos dessa civilização. Talvez a que mais influencie o mundo ocidental. Grécia tem a sua grande importância, mas Roma não fica para trás e dá grande contribuição para o mundo ocidental. Uma pequena cidade tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos, herdamos uma série de características culturais. Um bocado. Por exemplo, o direito que a gente tem hoje, a ideia de direito, deriva-se do direito romano. Olha lá, o direito romano está presente na cultura ocidental até os dias de hoje. De igual forma, ao latim, que deu origem a várias línguas, como o português, o francês, o italiano, o espanhol e o romeno. Essas línguas são tudo filhas, descendentes lá do latim. Inclusive, no direito, você vai ter várias expressões que, no ritual do julgamento, tanto o advogado, quanto o juiz, como o promotor, eles vão usar palavras, expressões em latim. Por exemplo, quando um advogado ele quer pedir a palavra, quer pedir licença, ele fala data venia, estou da venia, e ele tem, por exemplo, outro, habeas corpus, ele quer pedir a soltura de uma pessoa, então ele pede o habeas corpus. O que é um habeas corpus em português? É o que tens teu corpo. E aí tem esse mecanismo jurídico que a expressão vai vir lá do latim, habeas corpus. Inclusive, na atualidade, essa expressão latina, habeas corpus, ela está sendo muito usada. Basta você olhar a televisão que você vai ver várias pessoas que foram condenadas, justa ou injustamente, elas dizem que está pedindo um habeas corpus à justiça para ter o seu direito de liberdade garantido. E isso vem lá dos romanos antigos, ok? O nome fórum, por exemplo, fórum também é uma palavra de origem latina. Vamos colocar no mapa? Então, nesse mapa você tem a ideia de onde está Roma. E se você olhar lá embaixo, tem a África, do outro lado está lá o Brasil. Deixa eu lá apontar o Brasil. Está lá o Brasil, para você ter a ideia de onde Roma está. Manaus está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E aí, minha cidade aqui, ó, João Pessoa, e você vê lá Roma, aqui, ó, na Península Itálica, que tem a aparência de uma bota. Ok? Então, lá. Então, crescendo mais, aproximando mais o mapa, temos agora a Península Itálica. Veja que parece bem com a bota. E aquela pontinha é a Ilha da Sicília. A bota está chutando a Ilha da Sicília. Agora vamos crescer mais um pouquinho. Olá. Aquela região ali que vai ser a região do Lácio, onde vai se fundar Roma. Ok? Seguindo agora, já que a gente consegue identificar Roma no espaço geográfico, Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século 8 a.C., localizada ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica. Expandiu-se para tornar um dos maiores impérios do mundo, com uma estimativa de 50 a 90 milhões de habitantes, cerca de 20% da população global da época, e cobrindo cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados, no auge de Roma, que seria por volta do século I e II. E aí você observe que Roma era grande, que Roma tinha influência. Inclusive, eles diziam, existia uma expressão nesse período que dizia que todos os caminhos, para onde você fosse, todos os caminhos levará a Roma. Então, como Roma era uma cidade cosmopolita, onde tudo acontecia era em Roma, eles se orgulhavam em dizer isso, que qualquer caminho que você vá, no fim, chega em Roma, já que Roma é o centro do mundo conhecido.
todos os caminhos levam a Roma. Veja, a prepotência de dizer que Roma está no centro de tudo. Tudo acontece em Roma. Tudo será movido pelos desejos dos romanos. Todos os caminhos levam a Roma. Próxima imagem. Em seus cerca de 12 séculos de existência, a civilização romana passou de uma monarquia para a república clássica e, em seguida, para um império cada vez mais autocrático. Através da conquista e assimilação, ela passou a dominar a Europa Ocidental, a Ásia Menor, norte da África e parte da Europa setentrional e oriental. Roma foi preponderante em todas as regiões do Mediterrâneo e foi uma das mais poderosas entidades políticas no mundo antigo. E aí você observa que Roma está lá dominando quase toda a Europa, parte a setentrional, parte da Inglaterra, na verdade a Inglaterra quase toda, o nome da Inglaterra eles vão chamar de Bretanha, vão dominar o centro, que eles vão chamar de Germânia, que é a atual Alemanha, mais um pouquinho a Gália, que hoje é a França, em especial a França, mais um pouquinho entre a Espanha e Portugal. Portugal eles vão chamar de Porto da Gália, Portus Cali, Portugal. Portugal é o Porto da Gália. Vê como a nossa língua deriva do latim, deriva. A nossa língua, há quem diga que os romanos saíam conquistando outros povos, e esses povos iam tentando aprender o latim. Então, português, espanhol, italiano e francês e o romeno, essas línguas, existe uma teoria que é o latim mal falado pelas pessoas dominadas. Falaram errado, aprenderam a falar o latim errado e surgiu as outras línguas. Por isso que a gente escuta uma pessoa falando espanhol, a gente quase que entende tudo, porque são línguas irmãs. A gente escuta o italiano, entende bem menos, mas entende muita coisa. E o francês aí é bem mais longe, a gente entende uma expressão ou outra. O elo mais distante entre o português vai ser o romeno. A gente quase não entende nada, mas vai existir expressões de origem latina que aí a gente vai entender tranquilo, como, por exemplo, os números. Os números quase todos em romeno atual parece com o português, tá? Na imagem seguinte, de acordo com os historiadores, a função de Roma resulta na mistura, olha aí, de 3 povos que foram habitar a Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Na região desenvolveu-se uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoreis. A sociedade naquela época era formada por patrícios, que são os nobres proprietários de terras, e os plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. No futuro, ser um patrício será ser descendente dos pais fundadores. Então, no futuro, você ser patrício é você ser o romano de fato e de direito, o mais puro romano. O plebeu é aquele camarada mais para frente que não tem tanto vínculo de sangue e de passado com os pais fundadores. Então, a sociedade vai se diferenciar entre patrícios, aqueles romanos, os bacanas, e os plebeus, que vai ser, infelizmente, a parte excluída, que vai ser a maioria do povo. Observe que você vai ver que Roma vai ser toda organizada. Tá lá os patrícios, que vão ser os nobres, depois tem os plebeus, que vai ser a grande maioria do povo, e esse povo se associa aos patrícios, assim como amizade com esses patrícios, alguns, e essa amizade a gente chama de clientes. Já que você é cliente daquele patrício, o patrício te protege politicamente, te dá algum benefício e você devolve com lealdade. E por fim, temos
a base que vai ser os escravos. E esses escravos Roma vai conseguir como? Através da guerra. Roma vai desenvolver uma máquina burocrática tão gigante e uma máquina de guerra tão aperfeiçoada que a economia romana vai se basear em guerra. Quanto mais guerra ela vai fazer, mais rica ela vai ficar e mais escravos para fazer o trabalho pesado Roma vai conseguir. O dia que Roma vai fazer uma paz, parar de fazer guerra, parar de aprisionar pessoas para ser escravo, Roma vai afundar numa crise e vai perder todos os seus territórios e se tornará extinto. Uma lembrança. Então veja, Roma vai se nutrir da guerra, mas isso é mais para frente.